Olá, seja bem-vindo ao 5º capítulo do Amigo PME. Sou o professor Walter, coordenador do curso superior de Tecnologia em Gestão Financeira e coordenador do Núcleo de Inovação e Empreendedorismo na FAI. Na aula passada, o professor Érico mostrou para vocês lições sobre contabilidade, regime de tributação e índices de liquidez, endividamento e rentabilidade. Hoje, mostrarei para você como o controle de custos e margens pode auxiliar na geração de lucro do teu negócio. Avaliar o resultado gerado pelo negócio é fundamental para a saúde da sua empresa. E o demonstrativo de resultados ajuda você nessa tarefa. Como ele tem uma estrutura própria e pode ser adaptado de acordo com a sua necessidade, mostrarei uma estrutura padrão. Primeiramente, temos a receita bruta, que representa os valores recebidos dos clientes, referente a vendas de produtos e serviços. Dela deve ser descontado os valores referente a impostos aplicados sobre a receita e recolhido ao Estado. Portanto, o valor efetivamente disponível para a empresa é a receita líquida. Quando descontamos da receita líquida os custos referentes a produtos e mercadorias vendidas ou serviços prestados, temos o lucro bruto da empresa. E aqui você tem a primeira margem de lucro. Deste lucro bruto, você deve deduzir as despesas operacionais, ou seja, aquelas necessárias a executar as atividades de obtenção de receita e estrutura administrativa. Desta forma, você obtém a sua segunda margem, a operacional, que demonstra a lucratividade da sua atividade. Após a margem operacional, entramos com os gastos não operacionais, onde o principal é o resultado das despesas financeiras. Temos então o lucro antes dos impostos sobre o lucro, imposto de renda e contribuição social. Vale ressaltar que as empresas no regime do Simples Nacional ou no lucro presumido, toda a tributação é calculada sobre a receita. Para fechar, temos o lucro líquido, disponível aos sócios para remunerar seu investimento, e ele pode ser distribuído ou reinvestido no negócio. É importante lembrar também que a distribuição de lucro não é remuneração pelo trabalho, mas sim pelo capital investido. O sócio que trabalha na empresa deve estabelecer um prolabore mensal para remunerar seu trabalho. E você deve estar se perguntando, mas qual o nível adequado de lucro que minha empresa deve gerar? Isso vai depender do segmento de atuação, das condições de mercado, da economia e também do planejamento empresarial. Sobre o comportamento dos gastos, podemos observar, de forma geral, dois comportamentos em relação à receita: fixo ou variável. Os gastos variáveis são aqueles influenciados diretamente pela alteração no volume de receita. Quando a receita cresce, o gasto sofre um crescimento significativo, não necessariamente na mesma proporção. Por exemplo, imposto sobre vendas, mão de obra direta de produção, matérias-primas. Já os gastos fixos são aqueles mais relacionados à estrutura do negócio, que não sofrem influência direta da oscilação da receita, como aluguel, mão de obra indireta, depreciação. Vamos observar também como fica o comportamento quando analisamos o valor por unidade para cada produto vendido. Os gastos variáveis por unidade passam a ter um comportamento estável, com poucas alterações com o crescimento do volume. Já os gastos fixos são diluídos conforme o volume cresce. Quanto maior o volume de vendas, menor será o gasto fixo unitário. Essa nova perspectiva de análise dos gastos nos leva a um novo conceito de margem, a margem de contribuição. Ela é resultado da seguinte conta: receita menos gastos variáveis igual margem de contribuição. Ela é o que sobra para pagar os gastos fixos e gerar lucro. Com esse conceito, podemos alterar aquele demonstrativo de resultado que fizemos agora há pouco. Observe, neste formato, o demonstrativo separa os gastos por comportamento, variáveis e fixos. Podemos entender que as despesas financeiras são fixas, pois dependem das decisões de financiamento da atividade e não do nível de receita e volume de vendas. Outro ponto importante que você deve lembrar é o ponto de equilíbrio, que é o volume de vendas onde a receita se iguala ao total de gastos. Importante. Mas por que devemos conhecer o ponto de equilíbrio da empresa? Primeiro,
porque as empresas que estão abaixo do ponto de equilíbrio devem tê-lo como uma meta de curto prazo, para começar a geração de lucro. Segundo, porque as empresas que já são lucrativas devem conhecer a distância entre as vendas atuais e as do ponto de equilíbrio. Essa é a margem de segurança da empresa. No ponto de equilíbrio, conseguimos observar qual momento a empresa começa a gerar lucro. O importante é perceber que o lucro gerado, quando a empresa ultrapassa o ponto de equilíbrio, é exatamente a margem de contribuição das unidades acima do ponto de equilíbrio. Essa análise faz uma relação entre custo, volume, lucro da empresa, possibilitando o planejamento de resultados para os períodos futuros. Espero que a minha aula tenha ajudado você. O Amigo PME é gratuito e o primeiro case de educação financeira para o pequeno e médio empresário do país. Não deixe de acompanhar nosso próximo vídeo sobre canais de comunicação e distribuição. Até mais!